Tricolor, tá no ar a retrospectiva do Fluminense do ano de 2019. Aqui do meu lado, Rafael Menezes, o Siri, que vai comentar um pouquinho o que de melhor, ou o que de mais importante, né? Às vezes nem sempre tem de melhor, né? Não foi um ano tão bom assim, mas o que de mais importante aconteceu de janeiro até dezembro, beleza? Vamos nessa então, pessoal! Começando por janeiro, obviamente, o Fluminense já com seu treinador, Fernando Diniz, assumiu, e os primeiros reforços, né? A gente vai chamar de contratações, né? Porque alguns se tornaram reforços e outros contratações. Foram o caso, né? Que chegaram já no dia 4 de janeiro o Matheus Ferraz, zagueiro, o Bruno Silva, volante, e o Matheus Gonçalves, que já treinava com o elenco aí antes de serem apresentados. Outros nomes como o Ezequiel, lateral direito, Agenor, o Johnny Gonzalez, também foram apresentados ao Fluminense nesse mês de janeiro. É aquele mês que todo mundo sabe, é um mês onde acontecem anúncios de contratações e também apresentações oficiais à imprensa. O Fluminense ele estreia no dia 19 de janeiro com um empate em 1-1 com o Volta Redonda no Maracanã, né? E depois ele consegue algumas vitórias, goleia o Americano e Madureira por 4-0 e vence a Portuguesa por 3-1. Mas a principal notícia desse mês de janeiro foi, sem dúvida, no último dia, a contratação de Paulo Henrique Ganso, né, com pompas. O Fluminense anuncia o seu camisa 10 e traz aí muita esperança para o restante do ano. E aí, Siri, o que você achou? O mês de janeiro, ele até a chegada do Ganso, o que ele se desenhava aí para a sequência da temporada? O Ganso acho que foi uma expectativa enorme de ter um ano mais promissor. O Ganso e com o Fernando Diniz, que naquela época a gente ainda tinha muitas esperanças nele, né? Acho que todo torcedor imaginava que ele pudesse fazer o Fluminense oferecer um futebol para o seu torcedor maior do que a gente tinha de peças no elenco. Você falou de contratações, acho que o Matheus Ferraz tenha sido a grande surpresa boa, não é? Ele vinha do América Mineiro rebaixado e realmente foi uma grande surpresa, apesar de ter vindo com bastante dúvidas do torcedor. Boa parte do torcedor não tinha certeza se realmente poderia render e realmente foi uma das melhores contratações. O Bruno Silva, talvez a gente tivesse um pouco de expectativa boa, porque a gente lembrava daquele jogador que passou por uma temporada bem no Botafogo, mas no Fluminense ele foi muito parecido como nos outros times que ele jogou. Não foi muito... na verdade foi bem diferente daquele Bruno Silva do Botafogo. Você falou também do Matheus Gonçalves, não é? Foi o Matheus Gonçalves, sim. O atacante, do Sport, pertence ao... Eu acho que é um jogador que poderia ter sido aproveitado ao longo do ano e não foi. A gente teve depois aí, você vai falar de outras contratações. Ezequiel, que acabou saindo, e Agenor. Pois é, e durante o ano a gente contratou jogadores para a posição dele, que você vai chegar nessas contratações, que não renderam o quanto esse garoto poderia render. É verdade. E agora chegamos em fevereiro, o Fluminense disputa o primeiro clássico na temporada, o resultado não foi bom, vitória do Vasco por 1-0, né? E o Ganso disputa o seu primeiro treino sob muita expectativa, né? E logo depois ele foi apresentado oficialmente à imprensa. Inclusive o Netflix esteve lá, né? Acompanhando a chegada do Ganso no aeroporto, né? Uma festa gigantesca, teve até o menininho que participou lá daquele momento festivo no aeroporto e também acabou participando da entrevista coletiva, até brincando, fez uma pergunta para o Paulo Henrique Ganso. Fevereiro também foi um mês importante, a estreia do Fluminense na Copa do Brasil. A gente goleia o River no Piauí por 5-0, se classifica tranquilamente à segunda fase. E a gente também ganha o nosso primeiro clássico, vencemos o Flamengo por 1-0, gol do Luciano. E em fevereiro, né, um mês sempre muito cheio, né, em relação a competições, o Fluminense estreia na Copa Sul-Americana e foi bem preocupante. A gente só empata com o Antofagasta por 0-0 no Maracanã. O Fluminense tenta muito, mas não consegue sair do empate no nosso estádio, o Maracanã. Esse mês de fevereiro seria o Fluminense estreia na Copa do Brasil, tem um bom resultado contra o Flamengo, um mau resultado contra o Vasco, estreia também na Sul-Americana. Naquele momento, o que a gente poderia dizer sobre o time ali? O que você tem de lembrança positiva? As lembranças boas,
eu trago aí a chegada do Ganso no aeroporto, nós estava lá com o Paulo Brito, a gente fez a transmissão ao vivo, acho que a primeira imagem do Ganso chegando no aeroporto foi do Netflix no nosso canal, aqui, e o Paulo também acompanhou muito bem de perto a chegada dele, os primeiros pronunciamentos do Ganso, uma expectativa muito grande para que a gente viesse a ter um novo ídolo no Fluminense, né, que a gente não tem desde, talvez, a saída do Fred, não é? Verdade. E você falou também do Fla-Flu, estava lá, aquele gol ao apagar das luzes, e a gente saiu do Maracanã lá comemorando bastante essa vitória. Acho que foram os pontos positivos de fevereiro. Chegamos em março e o Fluminense não para de fazer contratações, né? O Fluminense anuncia logo no princípio o zagueiro Léo Santos, contratado por empréstimo ao Corinthians, e também o Nino, né, que veio do Criciúma, um jogador pouco conhecido, que aí depois a gente vai falar mais pra frente, acaba tendo um ótimo 2019. Foi nesse mês também que o Fluminense teve 3 competições simultâneas, né, disputadas, o Carioca, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e foi bem desgastante, né? Mas apesar disso, o saldo foi positivo. Foram 8 jogos no mês de março. O Fluminense goleia o Ipiranga por 3-0 na Copa do Brasil, passa para a terceira fase. Também elimina o Antofagasta depois daquele 0-0 preocupante no Maracanã. A gente vence por 2-1 lá no Chile. E no Carioca, é o único ponto negativo, a gente foi desclassificado na Taça Rio com a derrota para o Flamengo por 2-1. O Fluminense avançando, né, seria em março, seguindo na Copa do Brasil, né, resultado obrigatório, eliminar o Ipiranga, já tinha eliminado o River, e a gente passa pelo Antofagasta também, que apesar do resultado ruim de 0-0 no Maracanã, era uma obrigação pela grandeza que o Fluminense tem, mas no Carioca a gente não avança. Na verdade na Sul-Americana foi aquele jogo de ataque contra a defesa, né, os caras fizeram um ferrolho aqui no Rio de Janeiro, não vieram para jogar, né, se eu não me engano a catimba foi muito grande, eu não me lembro exatamente como é que foi o jogo, mas estávamos lá no Maracanã. E o Fla-Flu, salvo engano, foi aquele que o Léo Santos, que você falou da contratação, falhou no final? Acho que foi esse. Acredito que tenha sido também, ou seja, naquela época o Flamengo estava sofrendo muito para ganhar do Fluminense, para empatar com o Fluminense, não é? Acho que foi uma falha no finalzinho do jogo, se eu não me engano. Infelizmente, nesse sentido, não foi um mês muito bom para a gente, né? É verdade. Chegamos em abril, né, o nosso 4º mês aí do Fluminense, que começa com um empate em 0-0 com a Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. O Fluminense não consegue um bom resultado aí na primeira partida, né, mas depois acaba conseguindo a vitória por 2-0 no Maracanã. Falando de Copa do Brasil, a gente também passa um sufoco desnecessário contra o Santa Cruz. A gente vence aqui no Rio por 2-0, um jogo que poderia ter sido um placar mais dilatado. E lá, no Mundão do Arruda, a gente perde por 2-0, mas consegue a classificação para a fase seguinte nos pênaltis, né? E no dia 28, final do mês já, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, no Maracanã, 1-0. O Siri vai comentar como é que foi aquele jogo, né? E fora de campo, Flamengo e Fluminense assinam aí um contrato para gerirem juntos o Maracanã numa cerimônia no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, já que o governo ele tira os poderes ali do consórcio e aí devolve para os clubes. E no dia 29 de abril, no finzinho de mês, o Fluminense anunciava o atacante Kelvin, que posteriormente, a gente vai falar disso, atuaria pouquíssimos minutos com a camisa tricolor. Já tô rindo do Kelvin já. Já tá rindo do Kelvin, seria? Quer começar pelo final? A gente pode começar pelo final, né? Lá no começo, em janeiro, a gente falou da contratação do Matheus Gonçalves, né? E aí teve o Kelvin nessa situação, daqui a pouco você vai falar de outros atletas para a posição também, que chegaram e praticamente só fizeram figuração no Fluminense, né? Mas, voltando ao começo do mês, a Luverdense, se eu não me engano, foi um jogo chuvoso, não foi esse? Foi. Caiu muita água, foi um jogo difícil também de acontecer. E depois aqui no Rio nós ganhamos. Na verdade, o jogo chuvoso acho que foi aqui no Rio, não? Na volta? Pode ter sido, né? Sei que um dos 2 jogos, ou na ida ou na volta, foi bastante chuvoso. As imagens estão aí, o Jonathan vai mostrar pra gente, né?
E aí depois nós tivemos o Santa Cruz. O Fluminense não pode, com todo respeito ao Santa Cruz, pela história que ele tem, time de série D ou C, né? A gente passar essa dificuldade toda. Acho que ali começou um pouco daquele momento que a gente teve de o Fluminense até ter posse de bola e não conseguir produzir muita coisa. O jogo no Rio foi um 2-0 enganoso, era para ter sido 4, 5, 6 gols. Sim, tranquilamente. Sim. E a gente acaba perdendo. Já perdia muitos gols naquela época. E aí você falou do Maracanã, o Fluminense fechou junto com o Flamengo durante um período inicial de 6 meses de gestão. Até foi uma surpresa, porque o governo do Wilson Witzel, ele rompeu, como é que se fala mesmo? Consórcio. Não, mas compulsoriamente, é isso? Agora não vou lembrar, cara. O governo rompeu, foi uma surpresa para todo mundo, não se esperava que tirassem um consórcio dessa maneira, mas realmente fizeram. E aí o Fluminense assinou esse contrato, na verdade esse contrato foi assinado pelo Flamengo com o Fluminense como um participante ali, até a gente conseguir buscar as certidões negativas de débito que a gente até então não tinha ainda. Vamos a maio, mais um mês cheio, mês com muitos jogos. O Fluminense disputa 8 partidas, foco total no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, porque no Carioca a gente não foi bem, terminamos atrás do Bangu em quarto geral na colocação. E foi um mês interessante, que tivemos alguns jogos memoráveis, o torcedor vai lembrar bem, o Siri daqui a pouco vai comentar, como não se lembrar daquele 4-1 sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, 4-1 sobre o Atlético Nacional, e o protagonismo do menino João Pedro, que brilha nessas duas partidas, né? Ele faz inclusive um hat-trick, né? 3 gols no jogo contra os colombianos pela Copa Sul-Americana. E esse mês de maio foi interessante, talvez tenha sido o mês mais vitorioso do Fluminense. Quem não vai se recordar daquele 5-4 espetacular sobre o Grêmio na Arena, um jogo ali que estava meio que se desenhando com uma derrota vexatória, o Fluminense consegue uma reação espetacular e no finalzinho com o Johnny Gonçalves faz o 5º gol, o Fluminense acaba vencendo a partida. Siri, foi um mês de maio especial, né? Aquele mês de maio que o torcedor, caramba, esse ano vai dar. Inclusive a mídia em geral falava muito bem desse Fluminense, né? Jogava bem, jogava bonito, ganhava. Jogava bonito, tinha resultado. O futebol no Brasil é curto prazo, é resultado, né? Infelizmente não tem como fugir disso, até porque senão você acaba sendo rebaixado se não tiver resultado. Então todo mundo falava muito bem do Fluminense, que o Fernando Diniz sim tiraria leite de pedra do Fluminense, não o Abel no ano passado, né? Aquele 5-4 contra o Grêmio lá me lembrou um pouco aquele 3-2 contra o Cruzeiro em 2009, quando começou a nossa arrancada, foi 3-2, né? Isso, sai perdendo de 2-0 e no fim do segundo tempo vira o jogo. No segundo tempo a gente vira o jogo, né? Talvez, eu não sei dizer qual virada foi a maior delas, talvez contra o Cruzeiro por ter sido uma arrancada assim enorme que a gente deu, né? A gente estava praticamente rebaixado ali, mas esse jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, um time que realmente naquele momento talvez fosse o que jogasse o melhor futebol do país. Sem dúvida. O Abel, se não me engano, ainda estava no nosso rival e eles não estavam tão bem ainda como terminaram o ano, então a gente praticamente fez uma virada histórica com o melhor time que jogava no Brasil naquele momento. Chegamos em junho e ao contrário de maio, não foi um mês aí pra gente relembrar, mas tá na retrospectiva, a gente tem que fazer, não é verdade? Bom, então, dentro das 4 linhas, a gente acaba sendo derrotado pro Atlético Paranaense na Arena, um 3-0, né, sem chance alguma. A gente empata com Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Ceará. Muitos empates aí nesse mês de junho. Em relação àquele jogo com o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil, fica aquele gostinho de quero mais, porque a gente consegue um empate com aquele gol espetacular do João Pedro de bicicleta lá no Mineirão, mas indo para os pênaltis a gente acabou não conseguindo a vaga para a fase seguinte da Copa do Brasil. Agora, sem dúvida, o fato mais importante em junho do Fluminense foi a eleição do presidente Mário Bittencourt em chapa junto com o seu vice Celso Barros, uma eleição antecipada, né, pelo próprio então presidente Pedro Abad. Mário Bittencourt venceu a chapa de Ricardo Tenório e Wagner Victor. Foram passando aqui os números. O Mário e o Celso tiveram 2.225 votos contra 1.032 de Ricardo Tenório e Wagner Victor. O Mário assume o Fluminense até final de 2022. Siri, um mês com poucos resultados de campo, né? E a principal notícia fora de campo, a mudança no poder.
O cenário político movimentou muito, né, o Fluminense nessa época. Eu não sei se isso acabou gerando algum impacto dentro de campo. Acredito que seja possível de ter acontecido também um pouco de interferência, acaba fazendo um efeito cascata. Esses empates todos que tivemos no mês de junho que estamos, Isso. Acaba custando caro pra gente no final do campeonato, porque são partidas que se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, a gente talvez não tivesse passado tanta dificuldade no final, porque às vezes é mais fácil você perder algumas partidas e ganhar mais do que ter uma quantidade de empates muito grande. O Cruzeiro rebaixado no Campeonato Brasileiro, a gente vai chegar lá no mês de dezembro. Acho que foi o clube que mais empatou na competição. Foi. E custou mais caro ainda para eles. Com relação às eleições, foi uma maneira que o presidente Abad encontrou de não renunciar ao cargo, né? Foi uma renúncia indireta, digamos assim, fazendo a antecipação das eleições, acabando prejudicando parte dos torcedores que se associaram ao Fluminense no período limite para poder exercer o direito de voto. E você deu aí alguns números também, pouca gente votou, não é? A gente espera que nas próximas eleições... Menos de 4 mil. Menos de 4 mil. Naquele momento devíamos ter pelo menos uns 15 mil sócios ativos, eu acredito. Então, acho que nas próximas eleições será essencial que o Fluminense já tenha o voto online para que possa aumentar aí esse quórum nas eleições futuras, né? Mês de julho, o mês onde o Fluminense começava a viver alguns opostos. Eu vou explicar por quê. Porque no Brasileiro o time estava numa sequência ruim, ele começa mal o Campeonato Brasileiro, e na Sul-Americana, ao contrário, ele vai avançando. Na competição nacional o time joga bem, mas não consegue resultados, como eu falei. Na Sul-Americana a gente bate o Peñarol com 2 vitórias importantes, vitórias grandes, tanto lá no Uruguai quanto aqui no Rio de Janeiro. Nós inclusive estivemos lá no Uruguai, fizemos uma cobertura, lives e tudo mais. Então o Fluminense classificava então as quartas de final da Copa Sul-Americana. E foi no mês de julho também que a nova gestão, sob o comando do Mário Bittencourt, apresentava suas primeiras contratações. O goleiro Muriel, o meia veterano Nenê e o atacante Wellington Nem. Siri, aquele mês foi importante, né? Foi legal, a gente mais uma vez indo para o Uruguai, encontramos com o nosso amigo Juan Aguirre, conversamos lá, conseguimos uma grande vitória sobre o Peñarol, mas no Brasileiro o time ainda patinando e os novos reforços da gestão Mário Bittencourt. Mais uma semelhança com 2009, né? A gente mal no Campeonato Brasileiro e bem na Copa Sul-Americana, que chegamos até a final em 2009. Estivemos lá no Uruguai e fizemos talvez a maior cobertura do Fluminense. Tivemos com o Juan Aguirre, que trouxe em primeira mão, foi o primeiro portal a trazer detalhe por detalhe de todos os atletas do Peñarol, mostrando todos os pontos fortes e fracos. Uma análise minuciosa, né? Fizemos um Netflix na rede ao vivo, direto do Uruguai, foi bem legal. E a gente conseguiu trazer essa classificação com 2 boas vitórias, 2-1 lá e 3-1 aqui. Então ainda tomamos um gol no finalzinho. E os reforços? Wellington Nem, Muriel e Nenê. Acho que na nossa visão um grande acerto o Muriel, né, que acabou sendo um grande acerto, fez uma metade de temporada aí maravilhosa, agarrou muito. Infelizmente nós vamos chegar lá e sofrer uma fratura no final do ano e não conseguiu terminar o campeonato, mas ajudou muito o Fluminense. Eu acredito que aqui no programa é uma unanimidade, né, de a gente não ter gostado muito das contratações do Wellington Nem e também do Nenê. Infelizmente o custo-benefício dessas contratações não foi muito bom. Talvez o Wellington Nem não tenha sido um custo tão grande quanto o do Nenê. Foi um contrato bem curto, né, o clube ainda não sabe se vai renovar, mas com o Nenê realmente assim, o aproveitamento foi bem abaixo do que a gente se esperava. Ou já se esperava um aproveitamento ruim. No mês de agosto, Fernando Diniz já começava a balançar fortemente no cargo, né? E o Fluminense acaba derrotando os reservas do Internacional no Maracanã por 2-1, mas perde para o Atlético Mineiro no Independência. Foi um jogo até igual, o Fluminense poderia ter conseguido um resultado até melhor do que aquela derrota de 2-1, mas aí, no revés para o CSA, por 1-0 no Maracanã, Fernando Diniz não resiste e acaba sendo demitido do cargo. Também nesse mês, depois de muita apreensão, muitos nomes descartados, tentados, o Fluminense anunciou Oswaldo Oliveira, teve uma rejeição muito alta da torcida tricolor. O Netflix fez uma enquete na época e mais de 76% dos tricolores não queriam a contratação do Oswaldo, mas mesmo assim a diretoria ela fez, e ele estreia no empate, né, em 1-1
com o Corinthians no Maracanã, que acabou sendo decisivo para a eliminação do Fluminense, já que ele havia empatado em 0-0 lá no Itaquerão, um jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Siri, demissão do Fernando Diniz depois daquela derrota, uma pressão grande do Celso Barros, vice-geral da época, o Mário acaba cedendo, contratação do Osvaldo e eliminação na Sul-Americana. Talvez a contratação do Osvaldo de Oliveira tenha sido o maior erro dessa gestão até então e o maior erro do ano. A gente até pode concordar que o Fernando Diniz não trazia os resultados necessários, apesar de praticar um bom futebol. Eu acho que com um pouquinho mais de sorte e de elenco, o Fernando Diniz talvez estivesse no cargo até hoje, o Fluminense tivesse terminado o ano numa situação um pouco melhor ou bem melhor. Mas a gente tem não gente tem. Que discorda de você. Vai ter. Mas eu acho que realmente, cara, assim, com elenco e com sorte, o jogo contra o Ceará, por exemplo, foi um massacre do Fluminense e a bola não entrou. Né? Então aí você entra nessa questão. Falta de sorte, falta de elenco, de qualidade, né? Aí talvez o Diniz tenha pecado um pouco também com relação a entender um pouco mais as limitações do elenco, especialmente na zaga, para que, acho que também a saída do Matheus Ferraz pela lesão também dificultou muito. Depois, fez uma boa dupla de zaga com o Nino. Mas aí você falou até da estreia do Osvaldo de Oliveira, ele praticamente estreou da arquibancada, né, do camarote, no 0-0. No 0-0 contra o Corinthians no jogo de ida da Sul-Americana, que ele promoveu a entrada do Nenê no jogo, na titularidade do Nenê. E botou o Caio também naquele jogo. E ele foi entrou a primeira vez que ele entrou o Caio e depois foi o Avaí. É até estranho, né? Porque o Caio é um jogador que nunca tinha entrado no Fluminense. Foi só o Osvaldo de Oliveira chegar que o Caio entrou. É complicado, né? Mas, por sorte, o Osvaldo de Oliveira não durou muito tempo no Fluminense. E talvez, se tivesse sido uma escolha melhor, talvez o Marcão já desde o começo, após a saída do Fernando Diniz, ou aguardado essas quartas de final com o Corinthians para demitir ou não o Fernando Diniz, possivelmente a gente teria avançado na Sul-Americana. Chegamos ao mês de setembro, Osvaldo estreia oficialmente no Campeonato Brasileiro, com uma derrota por 1-0 na partida contra o Avaí no Maracanã. O jogo, o Fluminense perde inúmeras chances, cria muito, mas não consegue colocar a bola para o fundo da rede. Também nesse mês o Fluminense anuncia 2 contratações, o atacante Lucão, ex-Goiás, que estava no futebol árabe, e o lateral esquerdo Ourinho, ex-Santos. Nesse mesmo mês, né, que o Osvaldo estreia no Brasileiro, ele acaba sendo demitido depois daquele empate em 1-1 com o Santos no Maracanã, que tem aquela briga com o Ganso, os dois discutem no gramado. Pela alteração. E aí, Noriega? Vai embora o Ganso. Eu acho que o Ganso estava jogando bem. Ele xingou. Bate boca e o Osvaldo não afinou. Ele tá falando chamando de vagabundo. Ele falou, você é burro para alguma coisa. Ih, rapaz. E também ele acaba se estressando ali, se irritando com alguns torcedores do Fluminense, foi hostilizado e tudo mais. No dia 29 de setembro começa a era Marcão, que estreia com uma vitória sobre o Grêmio, as reservas do Grêmio, por 2-1 no Maracanã. Um mês movimentado, né, Siri? Bem agitado. Essa derrota pro Avaí, a gente já havia perdido pro CSA no Maracanã, perdemos pro Avaí. E aí você já começa a pensar realmente em rebaixamento, porque se você perde para os piores times do campeonato na sua casa, aí você já começa realmente a pensar aonde você está nessa competição. Então, assim, gerou uma preocupação muito grande. Um jogo que ficou marcado pelo Osvaldo tira o Ganso e coloca o Caio. O Fluminense que comete o pênalti e que acaba depois cometendo o pênalti. Ali a gente falava que começava um processo de fritura do Ganso, pelo menos pelo treinador. A gente percebeu depois ao longo do ano que o Ganso tem uma relação boa com o presidente do Fluminense, a gente vê imagens de bastidores e realmente ele parece ter uma relação boa, mas acho que o problema era com o treinador, não é? E talvez a justificativa disso seja a relação que o elenco tinha com o Fernando Diniz, o grupo não queria que o Diniz fosse demitido, a contratação do Osvaldo de Oliveira foi muito rejeitada pelo grupo. Então a gente até acaba pensando um pouquinho se aquelas derrotas que nós tivemos, aqueles desempenhos que nós tivemos, apesar dele ter tido um aproveitamento ainda melhor do que o Diniz, né? Apesar por pouco tempo, mas eu acho que não se concretizaria esse aproveitamento ao longo do campeonato se ele fosse até o final. Mas a gente que acompanha o futebol há muito tempo, a gente até acaba pensando na possibilidade do grupo
fazer corpo mole para demitir o treinador. A gente não sabe. Mas aí acaba culminando com a demissão dele depois daquele episódio com o Ganso, né? Sim, aquela confusão, né? Na minha visão, o Ganso fez um favor ao Fluminense. Eu acho que ele não merecia a braçadeira de capitão no jogo seguinte pelo gesto, né, que ele cometeu, essa discussão. Foi um ato de indisciplina, mas que salvou o Fluminense. Eu acho que nesse momento ele salvou o ano do Fluminense, porque se o Oswaldo vai até o final, o Fluminense é rebaixado. E as contratações? O Fluminense buscou fora soluções que talvez em casa pudessem resolver. Você provavelmente vai falar mais pra frente aí do Evanilson, estava lá no Sub-20 perdido, né, largado, e a gente trouxe um cara do mundo árabe que depois a gente pôde perceber, o cara era reserva lá no futebol do Kuwait, e era nítido que ele realmente não ia conseguir trazer retorno para essa contratação. A gente poderia buscar uma solução caseira, a mesma coisa com o lateral esquerdo. O Mascarenhas sofreu demais esse ano com lesões. É impossível que a gente não tenha na base um atleta com a capacidade semelhante ou até melhor a do Ourinho para poder suprir essa ausência do Mascarenhas, e o Caio Henrique estava voando no lateral esquerdo. Outubro, mais um mês cheio para o Fluminense, 7 partidas já sob o comando do Marcão, que começa bem, né? Em setembro já havia iniciado com a vitória sobre o Grêmio por 2-1, depois mais 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento ali razoável. Mas o fantasma do rebaixamento ainda viria a nos perseguir. Tudo muda depois, em novembro a gente vai falar sobre isso, né, Cirilo? O Marcão, ele tem um início ali até bom, muita gente comparando, o Marcão em pouco tempo já tem mais aproveitamento do que Diniz e o Oswaldo. Será que a coisa vai? Em algum momento ficou aquela expectativa de vai ou não vai, mas essas 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas acabaram que, de alguma forma, deram ali uma esperança de que a luta contra o rebaixamento, embora continuasse, a gente poderia sair dela, né? Foi um momento de respiro do Fluminense no campeonato, né? Nesse momento a gente até brincava, né? Marcão para sempre, nos nossos programas aqui, porque o Marcão realmente estava obtendo resultado. E aí, voltando a ser Dinizete, né? Ele tentou resgatar um pouco daquele futebol, né? Que a gente teve uma mudança muito drástica do Diniz para o Oswaldo, porque a gente saiu de um modelo que tinha posse de bola para um modelo totalmente reativo. Eu acho que o simbolismo disso, além do Caio que a gente falou aqui, foi a saída, a barração do Danielzinho, que era o jogador ali que fazia aquela função no meio campo, e o Oswaldo com ele ele não jogava, né? O Oswaldo talvez tenha cometido o grande equívoco de barrar ou tentar barrar os jogadores que tinham o maior rendimento no Fluminense, tanto em distribuição de jogo, em desarme. O Daniel, inclusive, Daniel Ganso também são um dos maiores jogadores que desarmam no Fluminense. O Daniel era o jogador que mais acertava passe, e o Ganso, incrivelmente, mais desarmava. E as pessoas ainda criticam o Ganso, que o Ganso não corre, o Ganso não produz. Eu particularmente acho o contrário, acho que o Ganso é essencial para o Fluminense de hoje. E aí o Oswaldo cometeu esse equívoco de tirar os principais jogadores do meio de campo do Fluminense, e aí a gente virou realmente um time ainda mais indefeso. E aí com o Marcão a gente, no mês de outubro, teve um pouco mais de esperança por conta desses resultados que conseguiram tirar a gente do Z4. Chegamos em novembro e com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Fluminense começa a se distanciar do fantasma da zona de rebaixamento. Mas aí vem aquele golpe duro, né, que machucou a torcida, preocupou todos nós, que foi a lesão do Muriel. Caramba, e agora? O que será do Fluminense sem o Muriel? Ele se machuca na derrota para o Inter por 2-1, ele até falha, né? Muita gente acha que ele falhou também por conta de ter se machucado. Mas e agora? Joga Genor, que a torcida nunca curtiu, mas o Marcão acabou surpreendendo e colocou o menino Marcos Felipe, que acaba tendo oportunidades e não decepciona. Foi um mês legal, né, Siri? 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A torcida não. Vamos respirar e pensar agora em Sul-Americano. Mas aquela lesão do Muriel tirou o sono de todo mundo, né? Foi um golpe duro na torcida, não é? E na partida, eu fui um dos que criticou a falha do Muriel. E na saída da partida, ele disse que tinha sentido uma lesão. E aí eu fui um daqueles que falou, cara, é impossível, como é que ele se machucou nesse lance? E aí realmente depois foi constatada a lesão, e o cara até passou por uma cirurgia, um procedimento para poder se recuperar. Eu acredito que se estivéssemos com até o mesmo Diniz e optar pelo Agenor, acho que a pressão da torcida e a pressão da imprensa que cobre o Fluminense pela não utilização do Agenor também
forçou um pouco. A pressão externa acabou influenciando internamente. Sim, né? sim. Eu acredito que a gente não pode até afirmar que o Marcão colocou o Marcos Felipe só por conta disso, mas o Marcão é um cara que tem várias passagens pelo Fluminense, já conhece o Marcos Felipe já há muito tempo, e é um cara que estava ali no elenco, né, cara, fiel ao Fluminense já há muitos anos e merecia uma oportunidade. A gente falou lá no começo do ano que a gente buscou fora opções que a gente poderia ter resolvido de forma caseira, talvez se a gente tivesse colocado o Marcos Felipe na saída do Rodolfo, na questão do doping, quando utilizamos o Agenor, talvez a gente não tivesse passado pelos problemas que a gente passou durante o ano, porque o Agenor falhou demais. Sim, ou iniciar a temporada do Marcos Felipe, que se mostrou superior ao Agenor e o próprio Rodolfo. Sim, com certeza. Onde a gente estaria, né? Tem a questão do VAR também. Tudo mais. Sim, e aí, de qualquer forma, olhando para frente, a gente tem 2 bons goleiros para o ano que vem. Dezembro, último mês do ano e, enfim, termina a luta contra o rebaixamento. O Fluminense empata com o Avaí por 1-1, aquele empate a gente fica muito irritado, né, por conta da forma como aconteceu, né, mas a derrota do Cruzeiro para o Vasco em São Januário nos livra matematicamente de qualquer possibilidade de jogar a Série B em 2020. O Cruzeiro acaba sendo rebaixado. A torcida encheu o Maracanã também na partida contra o Fortaleza. Quase 40 mil tricolores foram para ver um 0-0 xoxo, um time bem desanimado e a galera já pedindo para chegar logo 2020. Porém, ainda tinha uma última surpresa, uma boa surpresa, que foi, de fato, o último jogo do ano. Aquela vitória sobre o Corinthians, e talvez inesperada, por 2-1 lá em Itaquera, com o show do menino Evanilson, que até então tinha sido aproveitado só em 2 partidas, fez os 2 gols da partida, o primeiro de centroavante, o outro um belo gol, e o Fluminense se classifica para a Copa Sul-Americana na 14ª colocação. 3 dias depois do fim do Campeonato Brasileiro, a diretoria já se movimentava e anunciava o técnico Odair Hellmann para dirigir o time em 2020. Falou sobre reforços na sua apresentação, quão gigante é o Fluminense e desmistificando também a questão de ser um técnico, vamos dizer assim, retranqueiro no linguajar popular. Ele disse que é um técnico equilibrado e, claro, o seu estilo de jogo vai ser adaptado com o elenco que ele vai ter à disposição. Siri, o último mês do ano, um mês cheio de alívio, frustração e, por que não, uma pontinha de comemoração com a vaga na Sul-Americana e o anúncio do técnico Odair Hellmann. Aquele jogo contra o Avaí, cara, eu honestamente ainda tinha muito medo de ser rebaixado. Porque o Fluminense jogou muito mal contra o Avaí. Um Avaí rebaixado, onde todo mundo estava dando porrada no Avaí, a gente foi lá e jogou muito mal. Fomos prejudicados pela arbitragem, importante ressaltar. E aí eu estava muito preocupado ainda mais com os tropeços de Cruzeiro. Só do Cruzeiro Só bastou. do Cruzeiro bastou. E me surpreendeu o público no Maracanã. A gente já tinha se livrado, né? A torcida, em tese, não tinha muita necessidade de ir ao jogo, a não ser apoiar o seu time mesmo e meio que se despedir do Fluminense em 2019. Público surpreendente, de praticamente 40 mil pessoas. Foi uma festa muito bonita e é importante também ressaltar que a torcida estava muito unida nesse jogo. Até fiquei um pouco arrepiado agora. Eu, que você me conhece bem, eu sou um cara fanático com essa questão de torcida, de cantar e tudo mais. E aí a gente conseguia perceber a torcida muito forte, assim, muito junta. Eu acho que era a esperança por um 2020 melhor, é aquela sensação de caralho. Alívio, né? Alívio, né? A gente foi nesse jogo junto e a nossa reação foi: a torcida ela veio para se celebrar. Se auto-celebrar, né? Vamos aqui comemorar o fim desse martírio. Desse perrengue, né? A gente subia ali a rampa de acesso à arquibancada, o pessoal cantando de um jeito que parecia que o Fluminense estava na final de campeonato. Foi realmente muito bonito de ver, assim, é uma esperança muito grande para o ano que vem. A gente espera que a torcida chegue junto. Estamos na expectativa aí na melhoria do sócio futebol do Fluminense. A gente espera que a gente consiga angariar mais sócio, o clube, né? Para poder crescer no ano que vem. E aí você falou também do jogo contra o Corinthians. 2-1. Uma vitória inesperada. Inesperada. A gente conseguiu esse prêmio de consolação que é a Copa Sul-Americana do ano que vem, essa vaga. Mas ainda o herói desse jogo, né? Descobrimos um jogador, né? Um belo jogador, que infelizmente, por decisões erradas de inúmeras gestões que a gente vem tendo aí,
deixaram o garoto embora sem nenhum retorno para o Fluminense, né? Então a gente está na expectativa de que o clube anuncie aí alguma solução, alguma saída meio termo para todo mundo, já que o cara está com um contrato assinado, um pré-contrato assinado com a Tombense, que é um clube de empresários de Minas Gerais. Em fevereiro já. E o anúncio do Odair Hellmann como nosso treinador. A gente fez uma live para debater sobre o Odair Hellmann, né? O Jonathan Dias, nosso editor, pode colocar aqui em cima no card, se você quiser ver as nossas avaliações naquele momento. É um treinador mais jovem, ele, apesar de ter um estilo um pouco parecido com aqueles dinossauros, né, do futebol, um estilo parecido com esses atletas que jogam mais recuados, ele já fez questão de negar que ele tem esse estilo, mas na minha visão a esperança é de que ele, por ser um cara mais jovem, tem ideias mais recentes, possa trazer resultado para o Fluminense. É isso, Tricolor, essa foi a retrospectiva do Fluminense de 2019, todos nós esperamos que seja um 2020 muito diferente, que o Fluminense consiga ser, dentro de campo, uma equipe competitiva, que brigue sim por títulos, por que não, e muito mais organizada fora das 4 linhas. Siri, valeu aqui pelo papo. Um grande abraço. E feliz ano novo para todos. Feliz ano novo para todos. Estaremos juntos, sempre acompanhando o Flusão na próxima temporada. Valeu, galera. Um grande abraço. Saudações tricolores.